No capítulo 2, verso 15 e verso 16 da primeira epístola do apóstolo João está escrito: Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Dentro desse texto sagrado, eu vejo que nós temos que cuidar muito, nós, a Igreja de Cristo, principalmente dentro da casa de Deus. E bem sabemos que os holofortes e os jogos de luzes são usados em casa de show, em palco, onde estão os cantores gospels, e também os cantores de samba, de rock e os cantores sertanejos. E isso não pode de maneira nenhuma estar dentro da casa de Deus, tendo em vista que é uma orientação bíblica para todos quantos nos ouvem, principalmente a nossa diretoria, para que isso venha chegar até vocês, para que venha tirar isso de dentro da casa de Deus. Quando falamos em mundo, eu vou para o capítulo 4, verso 4 de Tiago, que está escrito assim: Adúlteros e adúlteras, sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Ó, veja que dentro desse versículo eu vejo esse texto sagrado falando com a igreja para que não venha amar o mundo. Agora, como que a igreja vai à casa de Deus para orar, para adorar a Deus, em espírito e em verdade, sendo que a casa de Deus ela está fora dos padrões bíblicos. Quando falamos em oração, eu vou para o capítulo 19, verso 46 do Evangelho de São Lucas. Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Olha só, casa de oração e não show, casa de show. Porém, esse cuidado, tanto um como o outro, principalmente nós temos que ter. Eu vou para o livro de Salmos, no número de 69 e verso 9, que assim está escrito: Pois o zelo da tua casa me devorou. Ou seja, a casa de Deus tem que ter zelo na casa de Deus. E isso está devorando o nosso Deus. E essas luzes, esses holofortes. Agora, olha só, eu deixo Salmos de número 9, de 69, do verso 9, e eu vou para o livro do profeta Isaías. Isso mesmo, no livro do profeta Isaías, a Bíblia é categórica em nos dizer acerca disso tudo. Olha só, livro do profeta Isaías, capítulos 56 e verso 7, que também está escrito assim: Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Veja que agora não precisa levar sacrifício, não. Agora nós somos o sacrifício para se cumprir. Livro de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e verso 1, que assim está escrito em verso 2. Rogo, pois, vos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que é nós que temos que apresentar um corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. A palavra santo é separado do mundo. Agora, como que eu larguei tudo e sou santo e vou à casa de Deus, mas a casa de Deus não está sendo santa por causa do quê? Desses holofortes, desse jogo de luz. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu volto e vou, sabe para onde? Para o Evangelho de São João, capítulo 2, verso 17. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Isso está falando da casa de Deus. Agora, para resumir esse estudo, eu vou para a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4 e verso 17. Porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Ou seja, o julgamento vai começar por aí.
Porque quando fala em julgamento, está falando de crente que não vai ser salvo, porque a igreja somos nós e vai ajudar a julgar até os anjos caídos. Judas 2 fala isso daí. Agora imagina aí a casa de Deus. O evangelho de Cristo não é evangelho de holoforte, de jogo de luzes, não. O evangelho de Cristo é um evangelho puro, é um evangelho santo, porque é o evangelho que nos santifica, é o evangelho que nos liberta. Agora, se nos libertou, como que a casa de Deus vai ter tudo essa vaidade? Porque isso é uma das maiores vaidades que eu já vi em toda a história da minha caminhada no Evangelho de Cristo, que isso já vai para 26 anos. Então, isso jamais estará agradando a Deus. Para resumir, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4 e verso 5,